Bom, dando continuidade às tarefas da tarde do dia de hoje, nós gostaríamos de convidar a estar conosco Valteno Silva. Valteno, bom dia. Bom Bom dia. dia, amigos. Boa tarde aí para vocês. Tudo bem? Valteno. Bom dia. Seja bem-vindo, Valteno. Bom dia. Valteno Silva, ele é casado com Mônica Etes e são trabalhadores dedicados há 11 anos ao Centro Espírita Maria de Nazaré, em São Bernardo do Campo. Valteno, ambos, são educadores espíritas e Valteno é membro da diretoria executiva da USE São Paulo, da USE Estadual. Ele é presidente da USE Intermunicipal e membro do Departamento de Infância desta instituição. É um prazer muito grande para nós receber Valteno aqui nessa tarde, nesse dia, e um feliz trabalho. E agora vamos todos, com ansiedade, esperar a sua conferência. Bom, o prazer é todo meu e é uma honra, né? Nos sentimos, assim, muito pequeninos diante dessa tarefa, sentimos até um certo anseio diante, né, do trabalho que se apresenta. Eu acho que representar o trabalho de educação espírita num evento internacional nunca passou pela nossa cabeça um dia isso acontecer, pelas nossas limitações, pela autoconsciência, né? Mas estamos aqui, que o Senhor nos ampare, nos dê tranquilidade para poder realizar. E somos agradecidos a vocês, os amigos da Suíça, os amigos da Europa, Cláudia Silvana e a Urânia, né, que estão coordenando esse evento. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito honrados com isso. A alegria é nossa, viu? E a gratidão por ter aceito o nosso convite. Com certeza, Valteno. Muito obrigada. É um prazer ouvi-lo hoje, essa tarde. Muito bom. Vocês sabem que meu sonho, eu conversei com a Mônica, né, sobre o meu sonho quando eu era adolescente. Eu dizia, eu estava fazendo a escola técnica de mecânica, e eu dizia sempre que eu iria um dia morar na Suíça. Eu não sei porquê, eu acho que me encantava, né, o fato de ser um país muito desenvolvido, com qualidades maravilhosas. E a Mônica, ao contrário, queria ir para a África do Sul, ser médico sem fronteira. Mas nenhum dos dois fez o que queria. Mas estamos aqui hoje felizes de poder contribuir, né, na Suíça também. Fique à vontade, então, Valteno, para iniciar o seu trabalho. Ok, muito obrigado. Bom, boa tarde para todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Como nós já falamos, é uma honra e esperamos que a espiritualidade maior nos ampare, né, para essa tarefa de tanta responsabilidade e que nós não nos sentimos à altura de forma nenhuma. Mas se o trabalho aparece, é porque nós precisamos dele. Muito bem. Então, eu vou iniciar fazendo a projeção aqui para a gente abrir o tema. E é um tema muito importante a gente discutir essa questão da coerência doutrinária, né? Muito bem, temos aí o slide, o educador espírita e a coerência doutrinária. Esse termo coerência doutrinária, ele surgiu em substituição ao que se falava antes de pureza doutrinária, etc. Então, é uma palavra, coerência, ela é mais simpática para a gente também, ela faz mais sentido e evita algumas polarizações sobre pureza e impureza que dariam, talvez, mais ruído dentro do nosso movimento, né? Então, coerência, ela vai nos trazer um sentido de coesão, né, e também de bom senso no entendimento da doutrina e um entendimento mais significativo. O que tem por trás dessa palavra? E aí, o que nós, de certa forma, iremos tratar, né, em relação a isso? A primeira questão é a fidelidade à doutrina. Eu acho que para todos nós isso é mas não devemos cansar de repetir. Tem entrado evangelizadores novos, educadores espíritas novos, né, e é importante que isso esteja bem claro, né,
que a fidelidade à doutrina é um ponto realmente muito significativo. O segundo é um respeito, um pudor, um amor com a verdade, né? Nós temos exemplos disso no codificador, e para a gente é muito importante a gente ter esse respeito com a verdade. E, por fim, o entendimento que a verdade, né, ela vai nos libertar e vai nos conduzir à vida eterna, né, uma felicidade plena. Acho que é isso que tem por trás. Esse tema ele é muito importante e nós vamos tentar trazê-lo de uma maneira muito atual e para as nossas necessidades enquanto trabalhadores espíritas, né? Então, as reflexões, elas às vezes vão ser reflexões talvez até um pouco duras, mas não no sentido de ferir ninguém, que nós não temos nunca essa posição, mas da gente refletir com profundidade na seriedade disso aqui. Aqui nós temos uma reflexão forte do Herculano Pires, e ele diz: os adversários do Espiritismo desconhecem tudo a respeito e fazem tremenda confusão. Os próprios espíritas, por sua vez, na sua esmagadora maioria, estão na mesma situação. O Herculano Pires, mais na frente nesse texto, ele vai nos dizer por que os espíritas eles estão nessa mesma situação dos adversários. Porque eles desconhecem. E que eles trabalham, ele diz que os espíritas, em sua maioria, trabalham com precipitação. Então, lê a mensagem de uma maneira rasa e superficial, mas faz associações com o que tem dentro de si e tira uma opinião que é sua e não é da doutrina. Então, pela falta de profundidade, né, pela falta de conteúdo, né, de bastante leitura, de bastante estudo, os espíritas, de forma geral, se aproximam da doutrina e, de uma maneira superficial, eles vão ter a sua opinião. Isso é muito sério, porque a verdade, como ela deve ser, ela é muito importante de ser passada para as crianças e para os jovens, né? E para todos, para nós também, educadores espíritas, que estamos na mesma necessidade. Então, nós iniciamos com esse alerta do Herculano Pires. E ele fez esse alerta lá, vamos botar em 1960, não sei, 70, mas já faz um tempo, acho que faz mais de 50 anos. E se esse alerta veio de uma pessoa com a influência e com a autoridade, né, de conhecimento que ele tinha, eu acho que devemos ficar atentos. Muito bem. Agora nós vamos trazer um pouco dessa relação de Jesus com a verdade. Como educadores espíritas, nós temos aí o nosso educador por excelência, né? E somos semeadores também, como Cristo, né? Não exatamente como ele, mas estamos num caminho de segui-lo, como nosso guia modelo. Qual é a relação dele com a verdade? Gente, é maravilhosa, né? A doutrina espírita chega com o nome de Espírito de Verdade. Ele inicia com as suas parábolas. A primeira parábola, né, que a gente tem conhecimento lá no Evangelho de Mateus é a parábola do semeador, né, que vai jogar as sementes. Ele conta duas parábolas sobre semente, pelo menos, deve ter mais, mas na outra parábola, que é a do joio e do trigo, ele também cuida da semente. A semente é essa verdade, né, que vai fazer a diferença na nossa vida. A verdade é muito importante para todos nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita profundidade esse ensinamento e nós precisamos, então, entender esse cuidado com a verdade. E o nosso estudo de hoje, de coerência doutrinária, ele é totalmente voltado à verdade. Na parábola do semeador, nós vamos ver o semeador, a semente e o campo. No nosso caso, os evangelizadores são os semeadores, né? A semente é a doutrina espírita, que leva junto com ela o evangelho de Jesus, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. E isso tudo vai para esse campo infantil, para o campo juvenil e para todos os campos que nós conhecemos, né? Então, essa imagem é interessante para a gente saber o que nós estamos, como educadores espíritas, tratando. Essa semente, que aí está no meio, que é a doutrina espírita, ela é muito significativa para a gente, nós vamos cuidar dela. Esse é o ponto. A parábola do joio e do trigo, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar, ela está em Mateus, aqui está escondidinho para mim, Mateus
depois eu pego exatamente a referência. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Essa passagem do Evangelho, essa parábola do joio do trigo, é uma das parábolas que Jesus faz questão de explicar. Ele coloca aí essa situação dos homens dormindo, que nos leva, né, um símbolo da invigilância. Depois veio o seu inimigo. Nós podemos ter aí a ação dos espíritos, né, inferiores, mas também podemos ter as próprias pessoas que, sendo instrumento também, né, da espiritualidade inferior, vão semear o joio. Ou as pessoas que, sendo instrumento de si mesmas, pelo seu desejo, pelas suas paixões inferiores, vão colocar no meio do trigo as suas opiniões, como o Herculano Pires coloca lá, no meio da mensagem, e vão semear isso. A parábola, ela nos fala que é para deixar crescer o joio e o trigo junto. Porque se você arranca, pode ser que você leve trigo com você junto, né? Então, por que nós trouxemos essa parábola? Porque foi Jesus que deu esse primeiro alerta. É um alerta grave, que nós devemos ficar atentos com a semeadura de joio no meio de trigo. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, de coerência doutrinária. As reflexões que nós tiramos, né, dessa parábola são para que a gente tenha cuidado com as mentiras, né, e privilegie, obviamente, as verdades. A atenção em relação à vigilância, como educadores espíritas. Estamos fazendo um plano de reunião, um plano de alguma aulinha. Nós vamos ficar atentos. Será que essa mensagem ela está de acordo com a codificação espírita? Vamos pegar a Allan Kardec. Eu me lembro de uma situação que eu estava com... A minha filha tinha, eu acho que, uns 10 anos. A gente estava num encontro de educadores espíritas, de evangelizadores, aqui em São Bernardo, e, de repente, a gente faz uma dinâmica para a gente preparar uma reunião, uma aulinha, né? E as equipes teriam, cada um desenvolver. Era um treinamento, era uma capacitação, vamos dizer assim, para que a gente pudesse aprender a fazer reuniões. E no meio, a minha filha, a gente não tinha com quem deixar, acabou levando ela, na verdade ela gostava de participar conosco, a gente levou ela junto, e ela ficou num dos grupos. E eu me lembro que os evangelizadores estavam na dúvida sobre fazer a reunião de prece, né? E o que é prece? Pega informação daqui, pega dali, e aí a minha filha vai e fala, olha, por que a gente não pega no livro, né, nas obras de Allan Kardec? Parece uma coisa boba, simples, mas para aquele grupo fez muita diferença. Aquele grupo, depois, aqui em São Bernardo, se desenvolveu, são várias casas espíritas, né, que fizeram parte desse evento, e eles têm uma dedicação muito grande ao trabalho e compreenderam a importância de pegar a obra de Kardec. Parece simples, não é? Mas em muitos lugares não é assim que acontece. Então, nós devemos sempre privilegiar Kardec, né? E essa é uma vigilância que a gente tem que ter. Deixar crescer juntos, né, esse tópico, ele é importante. A gente vai respeitar as pessoas, né, e as instituições que desejam conduzir a sua expressão de doutrina espírita da forma que quiserem. Nós não vamos abrir guerra com ninguém. Nós vamos semear o trigo. Se outros desejam semear o joio, nós podemos combater ideias, mas nós não combatemos as pessoas. A fraternidade, ela deve estar em primeiro lugar. Porque a única forma da pessoa que está conduzindo mal algum tema se arrepender ou entender que aquilo está errado, é se perceber no seu interlocutor amor, fraternidade, né? A vivência do conteúdo doutrinário. Então, muito cuidado para a gente não abrir guerra. Né? Agora, nós queremos a pureza doutrinária e a gente sai metralhando todo mundo por causa disso. Isso não é doutrina espírita também. Né? O amor ele tem que estar em primeiro lugar. E agora, a gente traz um ponto que é bem impactante e a gente vai tentar falar isso tudo com muito carinho, porque isso nos preocupa, né, bastante. Nós estamos aí, vemos na parábola o momento da escuridão. Né? De noite, o inimigo vai e semeia o joio. Um momento de trevas, um momento de dificuldade moral. E é o momento que nós passamos hoje. Né? É um momento de transição também. Um momento difícil. Né? Isso já estava até previsto. Quando a gente traz isso para a nossa
experiência, nós temos o seguinte, nós temos a mudança, a tentativa de alterar mensagens importantes, né, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, para as pessoas. Então, as filosofias urbanas, né, esses pensamentos modernos, eles vão tentando entrar na mente das crianças, na mente dos jovens e dos educadores, dos adultos também. E nós devemos estar alerta com isso. Nós vamos trazer um caso bem impactante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos pensar o seguinte. Qual é a principal mensagem, né? A mensagem mais importante que Jesus deixou para a humanidade? Nós não temos uma interação aqui, mas eu tenho certeza que todos sabem a resposta. É a mensagem do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É possível mexer nessa mensagem? Incrível que mesmo na comunidade espírita nós temos visto essa mensagem ser atacada de uma maneira escondida, né? E que a gente velada com uma inteligência de raciocínio. Começa assim, está dizendo que a gente tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que primeiro me amar para eu saber como amo o próximo. E aí, a gente inverte a principal mensagem de Jesus. Nós vemos a sociedade numa luta muito grande por busca de bem-estar e a discussão do bem-estar também nas relações, né, na convivência, todas essas questões que nós entendemos das dificuldades de relacionamento, e as pessoas já não querem mais o sacrifício e querem abandonar, às vezes, relacionamentos, né, pelas dificuldades que são naturais do mundo que a gente vive, né? E aí utilizam essa supervalorização do alto amor, que é o ponto onde a gente está trabalhando, né, para justificar suas decisões, né? Essa supervalorização do alto amor é um problema grave e atual do movimento espírita que a gente vai precisar trabalhar. Quando a gente vê o que o Cristo fez, a ação dele, ela foi totalmente contrária a essa mensagem de que a gente tem que amar primeiro a nós mesmos. Vamos lembrar do momento final do Cristo na Terra, dos últimos momentos dele, né? Ele convida os discípulos para uma reunião mais íntima entre os discípulos e começa a falar do que ia acontecer com ele, né, dos sofrimentos, das amarguras que iriam passar e que ele teria que partir, que ele iria embora. Imaginem, se nós estivéssemos convivendo com Jesus, como nós ficaríamos naquela hora? A tristeza que seguiu daquelas palavras do Cristo. E ficou todo mundo down, todo mundo triste. E aí o Cristo, ele percebe aquilo e ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em mim e também no Pai, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou primeiro para vos preparar um lugar. Ele ainda vai e fala como se estivesse falando com criança: olha, o papai vai primeiro, ele vai cuidar de vocês. Um carinho, um amor imenso. E aí ele aproveita para deixar as mensagens importantes. Imaginem, depois de 3 anos de convivência com aquele ser, né? A honra daqueles apóstolos foi incrível, né? De conviver com aquele ser tão doce, tão bom. E a tristeza de ver o partir. E aí ele fala assim: bom, vou deixar a minha última mensagem e eu quero que fique marcado. Olha, você tem uma coisa que eu quero que vocês gravem, é isso aqui. E aí ele fala: um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nessa hora que ele fala isso, gente, é tão forte, porque a gente fica pensando: como é que ele nos amou? Por que ele ressaltou isso dessa maneira, como eu vos amei? Porque ele deu a demonstração do verdadeiro amor. E o que ele faz naquele momento, né, que ele diz como eu vos amei? Ele ainda diz assim: porque não há amor maior do que esse, a de dar a vida pelos seus amigos. E ele mostra isso, dando a vida dele na cruz. Ou seja, a renúncia total da própria vida para beneficiar os amigos. Esse é o amor que o Cristo nos ensinou. Tantas outras passagens
vão nos fortalecer sobre isso, porque se alguém tiver dúvida que nós não vamos amar primeiro a nós, vamos já ir por coerência doutrinária trazer algumas mensagens. O dever do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Mensagem 1. Mensagem 2. O homem de bem. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Mas são tantas as mensagens, tantas, que se a pessoa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai saber. Mas eu me pergunto, quantas palestras eu vi das pessoas ressaltando que primeiro deveria pensar em si, né? É claro que nós vamos tratar com acolhimento, cuidar das pessoas, da nossa parte, né? E ter uma maneira suave de levar as coisas, né? Não vai jogar renúncia para ela na primeira etapa. Primeiro vamos devagar, trazendo a pessoa para o entendimento da verdade, mas também nós não podemos fazer isso, né? Dizer que vamos cuidar primeiro da gente para depois cuidar do outro. Então, esse é um exemplo de que falta coerência doutrinária, até do entendimento da principal mensagem de Jesus. Se a principal mensagem de Jesus está sendo atacada hoje e tem ganho espaço no movimento espírita, né, que dirá das outras, né? Muito bem. Então, esse era um ponto para que a gente reconhecesse o valor desse estudo para todos nós, né? Tem mais coisas ainda importantes. Então, a gente traz aqui essa mensagem: conhecereis a verdade vos libertará. Nós tentamos fazer um esquema simples, né? Ele não tem nada de fechado, é apenas uma ilustração que nós trouxemos da nossa parte, sem querer convencer ninguém de que isso aqui é o melhor caminho. Mas vamos dizer que nós nos aproximamos das verdades em algum momento da nossa trajetória e que elas vão nos ajudar a encontrar o caminho, né, para essa libertação. Então, eu conheço lá a doutrina espírita, eu aprendo, né, que eu preciso ser paciente, né, e aí eu começo a evitar meus gritos, a bater porta dentro de casa, a brigar no trânsito. Eu aprendo que eu tenho que dominar minhas paixões inferiores e eu começo a controlar meus pensamentos, também meus vícios, e por aí vai. Então, o conhecimento da verdade é o que a gente traz, né, das verdades eternas, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, da codificação, seja até de outras religiões que trazem verdades também. Nós vamos nos apropriar desses conhecimentos para iniciar o processo de transformação. E aí, eu faço como, né? Eu avaliando esse conhecimento, eu começo a me conhecer. Mas reparem a figura do meio de Jesus. Ele é o nosso modelo. É baseado nele, a nossa referência, que nós vamos fazer o trabalho de autoconhecimento. Não é baseado no meu dirigente, não é baseado no meu pai, não é baseado em ninguém. Não é no meu chefe, é baseado no Cristo. Ele é a referência. E ele tem que ser a referência para as crianças também. Nós devemos colocá-lo como uma referência. Então, o conhecimento de si mesmo, ele vai nos ajudar a conhecer o que nós temos em nós, comparar com o que o Cristo falou, com o que o Cristo exemplificou, para então realizarmos a transformação moral, né? Que aí é o processo de libertação. Mas esse processo, ele é uma espiral para cima. É um círculo virtuoso, né? Eu me liberto de alguma coisa, vejo que isso é bom, estudo mais as verdades, conheço mais a mim mesmo e me transformo. Leio mais, estudo mais, aprendo mais, me conheço e me transformo. É um círculo, uma espiral virtuosa. Um ponto importante, que às vezes nós vamos dar um peso grande ao autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento também é importante. Mas, como eu vou poder fazer a comparação, o paralelo, se eu não conheço as verdades? Então, conhecer as verdades também é muito importante. Mas ambos, ainda, não estão acima do mais importante, que é viver a mensagem. Tá? Então, isso sim está em primeiro lugar. Às vezes a pessoa pode até ter menos letras e menos estudos, mas o pouco que aprende, aplica. Isso também é muito relevante, né? Muito bem. Onde é que está essa verdade, já que ela é tão importante assim? Onde é que nós vamos encontrá-la? Nós podemos encontrar muitas verdades no Livro dos Espíritos, etc. Mas a gente já viu que as leis de Deus, né, essas verdades, estão na nossa consciência. E aí a gente fala assim, poxa, mas se estão na consciência, por que então nós precisamos
estudá-las, né, ver em outros lugares, etc. Por quê? E aí, o próprio Livro dos Espíritos nos explica. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Veja, nós esquecemos a lei que está na nossa consciência, porque nós não costumamos fazer esse trabalho de interiorização, nós estamos sempre no exterior, né? E há um desprezo das verdades. Aqui nós temos um trabalho muito gostoso de estudar em relação a essa questão de não desprezar, de fazer o trabalho oposto. Nós vamos chegar lá, né? O que será preciso para conhecer a verdade? Nós vamos colocar aqui, e aí muitas coisas são precisas para conhecer a verdade, mas nós vamos colocar 2 pontos que a gente acha bem importantes, tá bom? Primeiro é a humildade. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito, conforme Jesus, né, vai ser traduzido para a gente como humildade, e efetivamente é. Eu vou trazer um detalhe aqui, tão bacana, que para mim fez um significado maravilhoso, contra o desprezar, né? A gente sempre despreza a verdade. Olha só como nós devemos nos portar diante da verdade. Eu estou trazendo aqui uma tradução do Carlos Torres Pastorino, que era espírita e escreveu os livros, a coleção Sabedoria do Evangelho. Nós precisamos ler a obra com um certo cuidado, porque tem um tanto de esoterismo lá, mas ele tem coisas muito bacanas. E na hora que ele faz a tradução, porque ele era um estudioso, ele foi seminarista, ele foi, na verdade, eu acho que da Igreja Católica também, ele conhecia bastante os textos bíblicos, e aí ele traz que o pobre, que está escrito lá em grego, não é o mesmo pobre que se utiliza nas traduções comuns. E eu não vou saber pronunciar, né, o Pictchoi, que seria esse pobre de espírito, que na tradução do Pastorino significa aquele que caminha humilde a mendigar. Gente, vamos colocar isso na frase. Felizes aqueles que caminham humildes a mendigar as coisas do Espírito. Faz muita diferença. Quando eu estou diante da verdade, eu estou olhando ela com uma submissão, com uma reverência enorme. Então, eu estou no Evangelho do Lar, abro a mensagem, paciência. Primeira coisa que a gente fala essa mensagem é para você, né? A gente já começa a apontar, essa aqui é para o fulano. As mensagens são todas para nós, para todos nós, né? E nós devemos ler, cada vez que a gente abre um livro, ler com calma, cada frase, né? O Emmanuel coloca no livro Renúncia que o Evangelho, que fazia o estudo do Evangelho, era às vezes uma frase por noite, às vezes uma frase demorava 3 noites, várias noites, que seria aquela pesca, né, maravilhosa que Alcione se refere no livro Renúncia. Mas, diante da verdade, nós temos que ter humildade, né? Então, essa é uma ferramenta para a gente conhecer essa verdade. A gente realmente querer. Eu lembro, essa passagem também é muito bacana, o livro Paulo Estevão, o Gesiel, ele está saindo daquele navio, ele está com uma praga, ele pega uma doença, né, e ele chega arrasado na casa do caminho, Pedro recolhe ele, cuida dele. Quando ele está em convalescência e começa a melhorar, Pedro começa a falar do Messias. E o Gesiel conhecia toda a história das profecias do Messias, né? E ele fica assim ouvindo. E aí o Pedro fala, aí ele fala, mas cadê o Messias? E o Gesiel fala, não, mas ele já foi, né? Já foi crucificado. E aí ele lembra das passagens da crucificação, né? Que ele seria como uma ovelha, ele seria lá um cordeiro, né? Como um cordeiro ele seria sacrificado. O Gesiel lembra. E ele fala, mas não tem nada para a gente? Aí o Pedro fala, não, tem esses pergaminhos aqui. Ele saca os pergaminhos, né? E aí Emmanuel, toda a seriedade do Emmanuel, nessa hora ele fala assim, ele não leu, ele devorou, né, os pergaminhos. É assim que nós devemos fazer, né? Quando nós perguntarmos para o educador espírita, você já leu a Codificação? Já leu o Céu e o Inferno? Já leu a Gênese? Já leu o Livro dos Espíritos? Né? Ele ter, assim, a alegria de poder dizer, eu li, eu devorei aqueles livros. Né? Então, fica aí uma recomendação, coerência doutrinária, a gente tem que conhecer a doutrina de verdade, tem que amar essa doutrina. Né? Acho que isso. A segunda ferramenta que a gente coloca é a reflexão. Como é importante a gente parar e refletir para entender as coisas, né? E a reflexão, ela fala muito de trazer para dentro de você aquilo. O que aquilo fala para mim? Está fazendo o Evangelho no lar? Faz a pergunta, tá bom, o que essa mensagem quer dizer para mim? Na minha vida isso quer dizer isso, né? Cada um fala do seu, não é para ficar apontando dedo, né? Mais uma vez. Mas, enfim, a reflexão é uma ferramenta ótima. E para as turmas de evangelização, para as turmas
de educação espírita, né, nós vamos ter esse cuidado. Muitas vezes, nós vamos ver o trabalho ser apenas a gente jogar informação para a criança, mas não é isso. Né? Nós não vamos jogar muita informação para a criança, ela não tem que decorar o livro dos Espíritos inteiro, né? O que é Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, blá, blá, blá. Não é isso. É importante que ele entenda aquilo, o que é Deus para ele, como é que é a relação dele com Deus. Isso tudo é tão importante. E o educador espírita vai ter que ter essa arte de conduzir esse pensamento para que a criatura se olhe, se identifique, faça aquele autoconhecimento, olhe para o modelo Jesus, veja se está de acordo e se transforme. Então, a reflexão é outra ferramenta muito importante, tanto para o educador espírita no seu trabalho íntimo, porque como é que ele vai ensinar a criança a fazer uma coisa que ele não sabe fazer? Difícil, né? Então, esse trabalho tem que ser feito, né? Muito bem. Essa tarefa da reflexão nos joga para a questão que eu vou dizer que eu considero a mais importante do Livro dos Espíritos, que é a 919, que fala do autoconhecimento, né? O meio mais eficaz para se melhorar nessa vida, né? E fugir da atração do mal. E ele responde lá, conhece-te a ti mesmo. Kardec, não satisfeito, né? Ele pede para explorar um pouco mais isso, né? Essa frase que está lá no Oráculo de Delfos, que também alguns atribuem a Sócrates, dizem que está escrito em todas as paredes do templo, mas também na entrada, e que era inspirado em Sócrates. A gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas aí, tirando aí de lado as fofocas da Grécia, a gente sabe que essa mensagem, Sócrates gostava dela e ela é muito importante. Um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Kardec, não satisfeito com essa resposta, ele explora e ele pergunta, mas ok, nós conhecemos a sabedoria de Sócrates, mas queremos entender isso aí com mais profundidade. Ele, graças a Deus, Kardec fez essa segunda pergunta. E aí o Santo Agostinho, que havia feito aquilo consigo mesmo, então ele tinha autoridade para falar, ele dizia, fazei como eu fazia quando estava aí na Terra. Todas as noites, né, antes de dormir, eu fazia uma revista, passava uma revista em tudo que eu tinha feito na minha vida. E aí, fazendo essa revista, ele identificava o que precisava melhorar. Fantástico, né? Então, a reflexão é isso, é fazer um trabalho de conhecimento de si mesmo. O ponto, só sei que nada sei, é uma continuação tanto da humildade quanto do autoconhecimento. Eu também não sei nada de mim. Nós precisamos perceber que nós não nos conhecemos. Quantas vezes nós estamos em brigas mentais com as pessoas e a gente não percebe o nosso orgulho invadindo as decisões. É claro que as pessoas podem ter cometido erros, isso é fato, e a gente vai reconhecer isso na nossa análise fria, mas nós devemos ser duros conosco mesmo para fazer essa análise. Sofistas e sofismas, é importante a gente conhecer isso, né? O sofista é aquele que utiliza da habilidade retórica para defender os seus argumentos, né? Mas são logicamente inconsistentes. Um sofisma é esse do auto-amor. Outro sofisma que a gente conhece é esse do segue seu coração, né? Então a pessoa está lá, está com as dificuldades de relacionamento, no lar, não sei o quê, e fala, não, eu seria muito mais feliz se eu ficasse com a outra fulana, porque a outra fulana é assim, assado, pensa como eu. E aí, se ele pergunta para um amigo, né, que vai trazer essas filosofias urbanas, ele vai responder para ele, seja feliz, segue o seu coração. Mas não foi isso, né, que o Emmanuel coloca lá no livro Vida e Sexo. Ele fala que é positivada a simpatia mútua, é chegada a hora do raciocínio. Né? Quando você está diante de alguém que mexe com os teus sentimentos, né, o teu instinto sexual, com os teus desejos, para e pensa. Essa é a resposta. Você vê que estão tantos os sofismas, né, que tem na sociedade de hoje e que nós precisamos proteger nossas crianças disso. O que é um sexo responsável? Sexo responsável usa camisinha. Isso não é sexo responsável, né? Porque você não está preocupado com os sentimentos do outro, com a afeição, com o compromisso afetivo. Também no Vida e Sexo vai ter lá as explicações maravilhosas, fantásticas para a nossa conduta sexual. Muito bem. Tudo isso é para fortalecer essa ideia de que nós precisamos cuidar com carinho, né, dessa mensagem. Muito bem. Agora, nós vamos se lembrando um pouco dos primórdios da doutrina, né? A doutrina espírita ela é uma filosofia espiritualista.
como filosofia, ela nos exige essa reflexão, né? E Kardec falou que a sua grande força está na filosofia. Muito bem. Quando a gente olha agora outros desafios, né, que nós vemos no movimento espírita, essa questão da superficialização do movimento espírita, ela nos chama a atenção de uma maneira muito preocupante, né? Porque a gente vê que se o trabalho do movimento espírita está superficial, a mensagem não vai fazer o trabalho que tem que fazer, né? Como é que é ser... que significa essa superficialização do movimento espírita? É uma coisa superficial, que fica na superfície, que ela não tem profundidade. É aquela semente que fica ali entre as pedras e não cria raízes, e não cresce. O nosso trabalho é de aprofundar a terra e entregar aí essa mensagem, né, com profundidade para as crianças e para a gente mesmo. A gente vai ver uma mensagem superficial, por exemplo, no trabalho da evangelização e da educação espírita, quando a gente vai lá, vamos fazer um desenho. Ok. Qual é a proposta desse desenho? Né? Baseado em quê? Não é fazer desenho por desenho, encher as crianças de desenho. Você tem que ter uma proposta de trabalho. A maneira superficial de lidar isso na educação espírita, eu me lembro que eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita, minha filha ficou na evangelização lá. Quando eu retornei, perguntei, e aí, como é que foi a sua aulinha? E ela falou, nós assistimos a Era do Gelo. É tão difícil os protetores colocarem a criança dentro da sala, né, de evangelização e a gente passa a Era do Gelo. Quer dizer, é tudo superficial. Então, a gente está fazendo o que com os jovens? Né? Coloca os jovens para dançar, para fazer um monte de atrativos, mas estudar a doutrina, realmente despertar neles valores, né? Isso a gente talvez não esteja fazendo. Isso é um ponto, né, de muita reflexão para que a gente possa cuidar. A gente, olhando a tarefa, imagino, internacional, que nos traz aí um sentimento de muita gratidão, mas também de respeito por quem está fazendo esse trabalho, né? Porque a mensagem espírita ela precisa ir para outras gentes, né? Ela precisa se expandir pelo mundo. Esse é o desejo do Cristo, esse era o desejo de Kardec. Então, nós devemos trabalhar nessa direção. Então, os companheiros que estão nessa missão internacional, eles têm aí uma tarefa que eu imagino que seja muito difícil, né? O que a gente ouve, as dificuldades, né? Até de isolamento e até de abrir, né, os campos de trabalho, porque a mensagem religiosa ela é rejeitada, né, de certa forma. Então, você fala, e até a palavra religião deve ser um problema dentro da Europa, para se usar, evangelização, enfim. Mas a gente entende as dificuldades que se passam por aí e a gente fica preocupado também com as responsabilidades, né? Porque aquilo que for semeado lá fora, em cada país, é o que vai permanecer. É como se a gente, o Leopoldo Machado falava da plantinha torta, né? Você vai cuidar da criança desde pequenininho, é como você pega uma plantinha e já endireita ela desde o início, porque se ela crescer torta, ela vai continuar torta. Então, todos os vícios e desvios que tiverem no movimento espírita, que existem, eles são decorrentes da maneira como eles cresceram. E quem está no internacional, que deve ter sido escolhido a dedo aí para fazer os trabalhos nessa seara, vão ter que se preocupar com essas questões, né? Colocar a doutrina espírita em primeiro lugar. Né? Então, vai fazer um estudo, faz referência a Kardec, isso é muito importante, né? E tem que estar alinhado com tudo que o codificador trouxe para a gente. Muito bem. Nós agora vamos passar por uma parte de exemplos práticos, né? E em algum momento eu vou chamar a colaboração da minha esposa Mônica para nos auxiliar. Eu vou trazer aqui um vídeo de Kardec, que eu acho bem bonitinho para a gente analisar, e a gente vai ver aqui uma maneira interessante da gente refletir sobre a postura de Kardec e passar isso para as crianças. Tá? Deixa aqui eu só me organizar com a transmissão. Muito bem. Eu vou passar esse vídeo para depois a gente refletir junto. Deixa eu ver se já está aqui na tela. Já está, né? Então, muito bem. Minha primeira iniciação no Espiritismo.
Allan Kardec. Em 1854, encontrei o senhor Fortier que me disse: já sabe que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não somente as pessoas que se pode magnetizar, mas também as mesas, que elas giram, caminham à vontade. A rigor não me parece impossível, respondi. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode atuar nas mesas. E os relatos que os jornais publicaram não permitiam nenhuma dúvida. Encontrei-me novamente com o senhor Fortier e ele me disse: temos algo extraordinário. Não só se movem as mesas com magnetismo, como também falam e respondem. Isso agora, repliquei-lhe, é uma outra questão. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, me permita que eu veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado. Muito bem. Então, essa passagem, né, do codificador, que a gente retirou lá de Obras Póstumas, que é a minha primeira iniciação do Espiritismo, mostra para a gente uma postura de Kardec que ela é emblemática para todos nós. Porque o próprio Kardec duvidou, né, dos fenômenos. Ele primeiro queria que tivesse uma comprovação científica daquilo. Ele tentou achar explicações. E aí, quando a pessoa insistiu muito, ele falou assim, com palavras aqui meio brasileiras, ele falou assim, conversa para fazer dormir, para fazer boi dormir, né? Lá é dormir em pé, e aqui é fazer boi dormir. Mas, enfim, essa postura de Kardec, diante das mensagens que vêm, né, das informações que vêm ditas do plano espiritual, ela deve ser a nossa postura também. Né? Não é acreditar tudo cegamente, mas também não é a dúvida quanto mais. Ele também coloca, em alguns textos das viagens que ele faz, né, pela França, do cuidado para a gente não sair dos extremos. E, nesse ponto, a gente tem aí uma situação, por exemplo, os extremos. Né? A gente vê pessoas combatendo, né, a obra do Chico de uma maneira terrível e não entendendo a obra do Chico. Eu estou lembrando de algumas colocações de Kardec nessas viagens, né, e também do Livro dos Médiuns também. Ele fala da categoria dos espíritas. Né? Nós tínhamos lá os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os verdadeiros espíritas e depois os espíritas exaltados. E que isso tem a ver com as fases do espiritismo. A primeira fase do espiritismo era aquela dos fenômenos. E ele coloca também essas fases, que é a fase da curiosidade, né, a fase do fenômeno e tal. Saindo dessa fase, migrou para uma outra, a fase da filosofia. E que iria chegar à fase, né, onde os exemplos seriam vividos, onde seria a transformação moral. Eu fico pensando, quando a gente vê a obra do Chico, que veio através do Chico, se já não são os prenúncios dessa nova era, pedindo mais transformação. Quando Emmanuel se dedica tanto ao aspecto religioso, que alguns espíritos não querem reconhecer, a gente chama de aspecto moral, então, que seja, né? Mas é um fato na maneira de entender o que é religião, né? Que é a nossa ligação com Deus. A tarefa de Emmanuel ela é muito forte, solicitando e requisitando mudança da gente. Toda vez que a gente abre um livro desse da série Fonte Viva, é um puxão de orelha para a gente. Né? São mensagens que estão sempre pedindo mais da gente e nunca nos colocando em uma situação acomodatícia. Ele briga com a gente no livro Breve Notícia. Ele diz, escrevia-se no livro Paulo Estevão, no capítulo Breve Notícia, na introdução, ele coloca para a gente
coloca para a gente que as igrejas amornecidas da atualidade justificavam a escrita daquele livro, porque aquele livro mostrava um Paulo de Tarso incrível na dedicação, na renúncia, no sacrifício. Né? Igrejas amornecidas. Ele coloca mais. Ele coloca que as pessoas não conheciam seu papel dentro do trabalho cristão porque havia muito capricho pernicioso e que os crentes se entregavam às situações acomodatícias, gostosamente. São palavras de Emmanuel. Mas não só essa mensagem, tantas outras vieram, né? O Chico mesmo falando que as pessoas comentavam sobre, nossa, como é bom, Chico, a gente saber dessas questões antecipadamente, e sobre a vida espiritual, quando a gente chegar no mundo espiritual, nós estaremos em muito melhor condição. E aí o Chico falava, meu irmão, eu não vi até hoje um espírita não retornar para conversar comigo em espírito e dizer como está arrependido de ter perdido tempo, né? Então, são situações de alerta. O Chico, ele veio talvez nessa terceira fase, ajudar nessa terceira fase com as mensagens, né? Trazendo uma questão muito forte para a renovação de nós mesmos. Né? E o Emmanuel teve um impacto muito grande na condução, na coordenação de toda essa obra, inclusive da obra de André Luiz. Né? Muito bem. Então, quando a gente vê isso, coerência doutrinária, a coerência doutrinária, ela vai nos conduzir para uma vivência de acordo com o que a doutrina fala. E para isso agora, eu vou chamar a minha esposa Mônica para trazer, né, alguma coisa sobre isso aqui. Eu vou tentar tirar o meu fone, espero que a gente não tenha nenhum problema técnico aqui, porque eu estou com outro microfone aqui. Bom, o meu áudio continua funcionando bem, eu vou perguntar aqui no chat para os amigos, eu vou colocar a Mônica aqui também com a gente. Muito bem. Tá tudo bem, o pessoal está ouvindo bem. Muito bem. Aqui a minha esposa Mônica, agora a gente eu vou passar para ela, onde nós vamos passar um vídeo e depois ela vai fazer uma colocação, né? Deixa eu passar primeiro a share screen, a apresentação, mostrando... Então, nós vamos falar um pouco... Só um minutinho. A questão da coerência doutrinária é trazer o cristianismo de volta, né? Reviver. Também é coerência doutrinária, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, nós temos o exemplo das parábolas. Essa parábola, por exemplo, Festim de Bodas, que é bem difícil a interpretação dela, né? E a gente vai ter aí a doutrina espírita ajudando a explicar. Eu vou passar aqui para a Mônica, aí você me solicita a troca. Bom, a parábola do Festim de Bodas, todos conhecem, é o casamento do filho do rei, e no final da história acontece uma coisa assustadora, né? Que para explicar para as crianças tem uma pessoa que não está com a roupa certa, e o rei manda ela sair, e depois ela vai ter os prantos e ranger de dentes, porque ela não tinha a túnica nupcial. Então eu vou passar um vídeo da Mônica explicando o que é essa túnica nupcial, e depois ela vai fazer os comentários disso aqui. Um instante, assim. Pensando um pouquinho, né? A parábola, ela é uma história muito interessante. Mas se a gente joga ali o desenho, a parábola, e não explica, a criança não consegue trazer para a realidade, né? Então, o que tem a ver a túnica com a sua vida? O que tem a ver esse rei, né? Então, pegar essa informação e trazer para o seu mundo. Então, não basta o Espiritismo ter o título de Consolador Prometido. Ele tem que ser utilizado para trazer o Evangelho e explicar a luz da doutrina espírita, né? Aí sim ele passa a ser um Consolador Prometido, né? O Consolador Prometido. E aí o evangelizador é o mediador, ele é esse médium, né? Ele vai fazer essa intervenção, ele vai pegar o Espiritismo e explicar uma parábola para a criança. E sem recursos é muito difícil, né? Então, esse vídeo tem uma proposta de tentar materializar a explicação. Vamos ver.
Está carregando o vídeo. Não foi. Deixa eu voltar então atrás. Quer que eu explique o vídeo? Não, eu vou tentar novamente. Fazer de novo. Esse vídeo foi feito ao vivo, um trabalho com os evangelizadores, né? Como que a gente pode levar essa explicação dessa parábola sobre a túnica nupcial para a criança entender? Ou seja, um desafio enorme. E aí, se fosse assim, direto para a criança, a gente teria um vocabulário assim mais fácil. Então, apesar do recurso estar legal, ainda dava para ser mais fácil, né, com um vocabulário melhor. Eu não sei se a carga do vídeo está lenta por causa do tamanho dele, mas até que não é tão grande. Ou se tem algum outro problema que eu não estou conseguindo identificar. Acho que você vai ter que explicar esse... Tudo bem. Então, a gente ficou pensando, né? Que tipo de roupa que nós somos responsáveis pela beleza dessa roupa, né? Que roupa que se modifica, que veste o espírito e que tem essa plasticidade, né, de se modificar. E que é nossa responsabilidade. Então, fomos assim, buscando informações, estudando o livro dos Espíritos, a Gênese, a Evolução em Dois Mundos, e fomos concluindo mesmo que é o perispírito. Então, à luz da doutrina espírita, a gente entende que essa túnica nupcial se refere ao perispírito. E aí a gente criou um personagem chamado Mariazinha. Mariazinha é uma evangelizadora muito dedicada e ela traz muitas historinhas. Então, ela conta histórias do perdão, do amor, da humildade, do sacrifício. E Mariazinha, né, quando chega em casa, ela tem a família muito difícil. Então, a família grita com ela, humilha, mexe nas coisas. Essa aqui é uma evangelizadora, a Mariazinha. Na verdade, eles não vão conseguir ouvir. Então, você vai narrar o que você está vendo, tá bom? Eles vão conseguir ver, mas não vão conseguir ouvir. Então, eu vou transferir aqui. Acho que agora vai ficar melhor, gente. Galera do aplicativo. Isso aqui. Estou esperando carregar lá. Isso. Conta histórias do perdão, da humildade. Essa é a Mariazinha, que ela fala muito do perdão, da humildade na evangelização. Mas quando ela chega em casa, ela encontra a família assim, muito difícil, que maltrata muito ela. E ela é muito fiel à doutrina espírita que ela prega. Então, a coerência doutrinária está nela, na vivência. Ela se esforça para ser humilde, para perdoar. Ela chora, mas ela consegue. E chega um tempo, e ela desencarna, e ela deixa aquele corpinho e sai com outro corpo. E vai para um lugar muito bonito no mundo espiritual. Mas como será esse novo corpo dela? Nesse lugar que ela vai tem muita luz, e dela também sai luz, do corpo dela. Ela tem uma vestidura iluminada. Então, a túnica nupcial se fez com o esforço dela de vivenciar cada ensinamento que ela levou na evangelização. Essa é a coerência doutrinária na pele, vamos dizer assim, no perispírito. Isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então, eu achei muito relevante essa passagem aqui por dois motivos, né? Um, porque a gente aproxima as crianças de Jesus, e isso é coerência doutrinária, já que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós temos que reviver, né, as lições do Cristo. E segundo, porque a gente consegue decodificar as parábolas. Não se diz que
Jesus é a porta e Kardec é a chave, é isso. É a gente mostrar que com a doutrina espírita nós conseguimos entender aquilo que é super difícil às vezes de entender, né? Por exemplo, a interpretação das parábolas. Muito bem. Então, nossa missão aqui, dentro da questão de coerência doutrinária, era trazer, né, esses aspectos, e aí nós ficamos pensando que recomendações nós poderíamos dar para os companheiros que estão nas tarefas, né, do Espiritismo em toda parte, não só aqui no Brasil, como também lá fora, né? Então, alguns pontos que a gente recomenda, né? Além de fazer esse trabalho todo dentro de si, de reflexão, de autoconhecimento, de vivência, a gente coloca, vai fazer um trabalho, começa com Kardec, né? Valorizar o aspecto moral. Nós podemos falar de pluralidade dos mundos, da vida em outros planetas, mas nós precisamos realmente mostrar qual é o valor daquilo. Por exemplo, a pessoa quer morar em Júpiter, porque é um mundo feliz, então ela precisa se transformar para merecer morar em Júpiter, né? Tantas outras coisas que são colocadas, mas esses pontos eles são bem importantes para que a gente fique atento. Hoje, nós estamos vivendo um momento bem delicado, não só para os educadores espíritas, mas para os pais também. As crianças estão diante de uma enxurrada de informações que a mídia, né, de uma forma geral, e eu estou falando aí dos recursos das redes sociais, fazem com elas. Então, nós devemos apoiar muito a mente dos nossos queridos companheiros, né? Tornar as crianças capazes de refletir e de ter argumentos contrários a essa enxurrada de coisa passa a ser uma prioridade nossa. Aqui fica a nossa mensagem, desejando que tenha apoiado os nossos companheiros e tenha colaborado aí no desenvolvimento de todos, né? Que Jesus nos ampare aí nessa tarefa. Eu aqui me coloco à disposição, então, da equipe de coordenação para dar seguimento aí no trabalho. Muito obrigado, Valteno, pela sua importante apresentação, que nos trouxe também momentos de reflexão a respeito do nosso compromisso com essa coerência doutrinária, muito mais do que somente no preparo das atividades, né, com as crianças, ou das atividades com a juventude, mas, principalmente, eu acho que como a base de tudo, essa coerência doutrinária conosco mesmo, né? Com a nossa própria vida, com o nosso dia a dia. Porque quando a gente traz esta coerência, essa fidelidade, né, à doutrina espírita, quando a gente traz esses conhecimentos para o nosso dia a dia, o nosso atuar, o nosso exemplo, ele já está coerente com todos esses ensinamentos, né? E eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que refletir, que essa coerência não pode ser somente no momento de preparar as atividades, de preparar as aulas, de estar com as crianças, de estar com os jovens, de estar fazendo as conferências, de estar em todas as atividades que a gente pode estar atuando dentro do movimento espírita. Mas eu acho que seria um chamamento para que nós estivéssemos muito atentos a essa coerência doutrinária com a nossa vida, né? Com o nosso dia a dia, porque nós todos sabemos que nós somos educadores 24 horas por dia, né? Educamos encarnados e desencarnados que estão ao nosso lado durante todo o tempo. Daí a importância fundamental de compreendermos que essa coerência doutrinária precisa seguir conosco 24 horas por dia. Antes de nós estarmos tão preocupados em apresentar
a doutrina espírita às crianças, aos jovens, e aos educadores e aos adultos, eu acho que a nossa grande preocupação precisa ser introduzir essa doutrina espírita dentro de cada um de nós, né? Mais do que qualquer coisa, é necessário que nós estejamos atentos a essa coerência no nosso dia a dia, a essa coerência no nosso proceder, a essa coerência no nosso trabalho, né? Então, foram reflexões importantes que você trouxe para nós, os exemplos também de como a gente pode trabalhar com as crianças. Mônica, normalmente, né, Mônica tem ideias fantásticas em relação a as metodologias de se trabalhar com as crianças, então nós estamos todos muito agradecidos por você, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela dedicação e o trabalho da Mônica, porque eu sei que para vocês organizarem tudo é um pouco complicado, né? Porque, para quem não sabe, Mônica Valteno tem 6 filhos, então a casa dele é um movimento contínuo, e mesmo assim vocês se prontificaram e aceitaram o nosso convite. Então, eu gostaria de agradecer. Nós temos aqui comentários e perguntas. Eu vou começar com as perguntas. Vou começar com a pergunta, deixa eu ir desde o início. A primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta de Asco Acarava, que nos fala: a criança genuinamente é de perguntar. O adulto faz poucas perguntas. Pouco conhecimento, falta de reflexão ou simplesmente medo de se expor? Ou resultado do cerceamento gradual da minha criança? Nossa, que pergunta linda. Muito bacana, né? Bom, nós podemos, eu acho que não é, não sei se está atrapalhando o pessoal. O que a gente vê é que o nosso próprio orgulho, né, ele vai se mostrando ao longo do tempo. A criança, como ela ainda está naquele momento de embotamento, ela está com aquela pureza, ela fala tudo, ela fala o que pensa, ela pergunta, ela quer aprender, né? Eu fico vendo as aulas online, gente, as turminhas pequeninas são uma graça, elas falam tudo e contam tudo, e são espontâneas para falar as novidades que aconteceram em casa, e eu fico encantado com os professores, né? Muito bacana, que agora a gente está vendo as salas de aula dentro de casa. Mas conforme vai crescendo, os jovens e as crianças vão ficando mais intimidados, né? Com a crítica dos outros, com a avaliação dos outros, e o nosso orgulho se fere. Então, a gente está diante de uma aula, ninguém pergunta nada porque tem vergonha. Vergonha de se expor, vamos dizer que eu sou burro, que eu não sei isso, que não sei aquilo. Eu acho que a resposta para o nosso amigo está relacionado a, vamos dizer assim, o orgulho, ele retoma a sua posição original, né? Porque estava embotado pela criança que a lei divina permitiu ali aparecer naquela fase. Eu acho que é um pouco disso, né? Mas nós devemos vencer isso, né? Fazer perguntas, a pergunta é linda, adorei. A próxima pergunta nós vamos fazer é da Tatiana Oliveira, que nos fala: como incentivar os evangelizadores na busca do estudo mais aprofundado da doutrina espírita? Muito bom. Bom, nós, primeiro, ótima pergunta também. Na verdade, hoje nós fazemos um trabalho aqui na cidade de São Bernardo com os dirigentes, um trabalho que está maravilhoso, para a gente está sendo um piloto fantástico. E uma das coisas que a gente colocou como um dos pilares é a questão do estudo espírita. Como fazer o estudo espírita de uma maneira tão boa, porque ele é o Fiat Lux da casa espírita, ele é o princípio de tudo sai do estudo, né? Então, se a gente faz um estudo bem feito, e aí a gente não terceiriza estudo, os principais dirigentes estão lá na frente. E a gente não faz um estudo, né, de qualquer jeito, faz com capricho, faz com recursos,
faz de uma maneira atrativa, né? Eu não estou falando para fazer um monte de bagunça na turma, eu estou falando para a gente criar as condições de chamar a atenção do pensamento das pessoas. Então, essa questão do estudo, nós devemos ter um cuidado muito grande, porque se o coordenador dos trabalhos da Casa Espírita, ele está lá estudando e mostrando que aquilo é contínuo, aquilo não para, não tem uma formação, né? Eu vou fazer 3 anos, eu estou formado em Espiritismo. Ninguém está formado em Espiritismo. Eu só sei que nada sei. E o estudo, ele passa a ser quase uma terapia nossa, né, de transformação, porque nós somos, além de endividados e criminosos, nós somos doentes da alma, né? O Cristo coloca isso com clareza no Evangelho, né? Tenho por demais compaixão das suas misérias imensas e venho enviar a mão socorredora, que é o Espiritismo. Ele fala isso no Advento do Espírito de Verdade. Nós precisamos nos reconhecer doentes e necessitados desse estudo. Então, o estudo, para a gente, ele é tudo, e ele... Eu me lembro que na Casa Espírita, onde eu estudei com a minha esposa, no Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, os coordenadores, eles eram os principais dirigentes da casa. O trabalho era feito com muito capricho, tinha dramatização, tinha filmes que chamavam a atenção para o tópico, era feito com muito capricho. E todas as turmas de evangelização ficaram da mesma maneira, com trabalhos reflexivos, com trabalhos profundos, né? E aí a gente tem um carinho enorme pelo Vanderlei Coutinho, Vera Coutinho, lá no Rio de Janeiro, e os amigos de lá, daquela casa, que nos recebeu, e onde nós aprendemos essas questões. Fazer esse recurso. A Mônica, lá, com a criatividade dela, ela fazia muitos recursos, né? Era muito, muito gostoso, e isso chama atenção. Esses recursos que a gente fez aqui para as crianças tem que ser feito para os adultos, porque eles gostam também, né? Então é isso. Desculpa alongar na resposta, Cláudia. Não, você pode falar o que você acha que é necessário. Não se preocupe, nós estamos dentro do tempo. Agora nós vamos trazer a pergunta da Eliane Darré, da Suécia, e ela nos fala: poderia falar sobre a importância do estudo das obras da codificação? Sim. Esse ponto, né, eu me lembro também, há muitos anos atrás, num encontro de evangelizadores, nós fizemos a pergunta: quem tinha lido todas as obras? E eram muito poucos, eram 200 evangelizadores. Naquela época os encontros enchiam, tá? Já não enchem tanto assim. Era só de uma região pequena do Rio de Janeiro, no Meier e adjacências, enchia. Não sei se enche tanto assim agora. Mas, e a gente teve aquela surpresa, né, que as pessoas não liam tanto. Encontro de jovens, a mesma coisa, a gente fazia essas perguntas. A codificação, ela é fundamental, ela é a nossa referência, né? Até para a gente poder criticar uma obra que chega, né? Poder avaliar as coisas. Tudo tem que ser baseado em Kardec. Então, é muito importante, e nós precisamos amar a codificação. O que acontece é que quando a gente apresenta a codificação, e apresenta para o jovem, né, muita gente fala assim: não pode ler, né, o texto antigo, é coisa difícil, o jovem não vai querer. Na verdade, a própria pessoa, com esse discurso, ela mesma ela não quer ler. Mas a gente pode fazer de maneira legal. Por exemplo, vai tratar pena de morte. Passa um vídeo onde a pena de morte vai acontecer e a pessoa de maneira injusta, né? A pessoa não devia morrer, não foi a culpada e ela vai morrer. Passa 3 minutos de vídeo mostrando as cenas e depois abre e lê a questão pena de morte, né? Vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre tantos temas, tanto sobre egoísmo, né? Eu me lembro aqui, a equipe fazendo um trabalho sobre egoísmo, do verme roedor. Eles fizeram um teatro colocando as pessoas falando que tinha uma grande pandemia. Antes da pandemia acontecer, eles fizeram isso, né? E aí que ia destruir a humanidade, que quem era esse vírus, né? Era o egoísmo, o verme roedor. Não é uma palavra nossa. Está na codificação, o verme roedor, é Kardec que escreve, né? E aí as crianças entraram nesse clima, os jovens entram nesse clima. A codificação é maravilhosa. Nós precisamos olhar com esse olhar carinhoso pela codificação e torná-la, né, palatável, inteligível, né, e que as pessoas queiram absorver, trazendo as questões para a nossa vida, para a nossa atualidade. A codificação fica maravilhosa. Mas é porque talvez as pessoas não conseguiram ainda aprender a fazer isso. E aí todo mundo acha chato, né? Ninguém quer ler o Livro dos Espíritos, mas nós deveríamos dar mais valor. Eu agradeço a pergunta, porque ela é bem relevante, né? Poder falar isso agora foi bom para complementar a palestra. Obrigado.
Eu acho que é de extrema importância e também, muitas das vezes, essa falta de estímulo, né, para estudar as obras básicas, ela vem muito da metodologia utilizada, né, nos próprios centros espíritas para esse estudo, né, para o estudo das obras básicas, porque a codificação, estudar a codificação é fundamental para todos nós, né, e é fundamental para o nosso trabalho com as crianças e com os jovens. Se nós queremos transmitir isso para eles, nós precisamos estudar e compreender corretamente o significado de cada ponto para que a gente possa passar com mais segurança, né, e para que a gente possa buscar a metodologia necessária para que as crianças e os jovens compreendam a literatura, né, daquela época. Então, nós temos mais uma pergunta do Daniel Rosa de Assis, que ele nos fala: como a família, entre pais, mães, filhos, com a nova regra da pandemia, podem organizar a qualidade de tempo, respeitando a tecnologia virtual no trabalho e escola, com atenção de qualidade? Nossa, eu estava aqui, Cláudia, eu tinha escrito aqui no chat que eu queria colocar algumas coisas que eu não tinha conseguido terminar, e era esse tópico que eu queria falar, né? Então, a pergunta dele veio assim, eu estava escrevendo aqui os pontos também, que eu gostaria de traçar. Bom, essa questão da tecnologia, da pandemia, dentro de casa, a relação da família. Pode repetir o final da pergunta? Está aqui, né? Pode organizar a qualidade de tempo, respeitando a tecnologia, trabalho, escola. Tá bom. Qualidade de tempo é o ponto aqui. Eu estava na semana passada, nós estávamos no Evangelho no Lar aqui, né, com os filhos, e aí a gente abriu pela segunda vez consecutiva, né, uma semana depois da outra, os falsos cristos, os falsos profetas, né? E eu fiquei pensando, será que é porque as crianças estão aqui tendo mediunidade, né? As crianças começam a ver coisa, a falar coisa. E eu falei assim, será que eu preciso orientá-los para que filtrem o que vem? Eu não estou entendendo essa mensagem, por que toda hora está vindo no Evangelho falsos cristos? Aí, a nossa filha, que segunda mais velha, a Melissa, era adolescente, 13 aninhos, ela coloca assim, eu acho que são essas mensagens do YouTube, né, dos influenciadores digitais, todas essas questões, elas trazem uma coisa, às vezes, perniciosa, né, ela falou com as palavras dela, né, que atrapalham no desenvolvimento das crianças. E a gente, né, se aproxima bastante disso, é uma questão como pais, né, a gente precisa estar próximo, e com a Mônica a gente decidiu assistir com eles, os youtubers, os digital influencers, né, e tal, para ver essas questões, e tomar muito cuidado, né, com o filtro. A gente aqui, eu tenho até aplicativo de celular, de computador para travar, para ter horário, então tem tudo mapeado, porque a criança não pode ficar exposta, né? A gente está até estudando alguns materiais sobre os problemas de vícios, né, de videogame. Isso é real, é uma coisa verdadeira. Então, do efeito do telefone para as crianças, a gente adquiriu vários, estamos ainda estudando para poder colaborar com a educação espírita nesse aspecto. Mas o que a gente já vê de cara, que eu posso falar assim, do pouco que a gente leu, tem que limitar tempo, horário para as crianças, né? E aí, respondendo ao nosso companheiro sobre essa convivência, qualidade, a gente às vezes vai ter que escolher entre uma coisa mais ou menos, uma coisa ruim, né? Então, outro dia eu estava lá deitado na cama com a minha filha, vendo um desses digital influencers, né? E a gente ria e tal. É muita bobeira, né? Falar um monte de bobagem e tal. Mas eu estava dando graças a Deus que era ele que ela estava vendo. Porque outras coisas tão terríveis são coisas que estão estimulando nas crianças, né? O suicídio, né? A desistência da vida, um monte de palavrão que coloca, e a criança sai de lá com aquilo, ouvindo palavrão o dia inteiro, porque está direto na internet, além, né, das questões de sexualidade também, com desvio de libido,
encaminhando as crianças, né, para uma promiscuidade. Você vê, a gente tem relatos aqui de companheiros nossos do trabalho espírita que os filhos estão com dificuldade na área sexual, tiveram aí, vamos dizer assim, uma erotização precoce por causa dos TikToks da vida. Então tem que bloquear, tem que travar, tem que criar recursos, né? E o pessoal vai falar que é autoritário, pensa assim, é isso, é a posição dos pais. Nós vamos cuidar do alimento espiritual que entra na mente das nossas crianças, né? E a nossa qualidade, obviamente, nós precisamos ter tempo com eles, né? Para poder estar junto deles e apoiá-los. Acho que é isso, nós vivemos isso aqui no nosso lar, né? É uma luta danada, porque quando você bloqueia um jogo, tem que ter força, né? A minha esposa, que é mais dura nisso, ela vai e coloca e a gente apoia, claro, tem que apoiar, mas é uma luta, é um conflito enorme. Mas faz parte, né? Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. É isso. Espero ter ajudado o nosso companheiro. Valteno, como a última pergunta que nós vamos oferecer, porque já estamos, infelizmente, chegando ao final desse tema, como tirar o medo da morte da criança e explicar a ela sobre a reencarnação? Ai, muito legal. Essa preocupação, né, de explicar para a criança, não, a explicação certa não é que ela virou uma estrelinha e foi para o céu, né? Porque a gente vê nos amigos de trabalho falando isso, não, eu falei que a vovó virou uma estrelinha e foi para o céu, tá tudo bem. É uma maneira de falar, mas a gente precisa, aos poucos, fazer com que a criança se aproprie desse conhecimento. Os nossos filhos falam de reencarnação, desde 3 aninhos eles já sabem muito bem o que é. E, às vezes, você vê casas espíritas filtrando o conteúdo doutrinário, não quer falar de fluido, não quer falar de perispírito, a gente fala de tudo isso, de uma maneira lúdica, de uma maneira bacana, concreta, e a criança entende, né? Entende e até manipula. Outro dia, uma das nossas filhas estava falando assim, não, mãe, você não precisa ficar tão preocupada se eu não varri hoje, que eu ainda não varro a casa, que não sei o quê. Na próxima encarnação eu vou ser melhor. Aí a minha esposa virou para ela assim, nessa encarnação você vai varrer sim, vai lá varrer agora. As crianças se apropriam disso, eles são espertos, né? Então, nós precisamos trazer de uma maneira lúdica, né? A Mônica quer fazer um comentário aqui? Se a criança tiver bastante dificuldades, você pinta espiritual com ela, a Mônica está colocando um detalhe importante, né? Como educadora espírita, ela falou que também não é para pintar o mundo espiritual de uma maneira bela, maravilhosa, etc., né? Porque se ela tiver tendência ao suicídio, ela vai achar que é um escape. Então, tem um meio termo aí, um equilíbrio muito importante de se colocar, porque a mente infantil, ela sai assim, fora da caixa, né? Era isso, tá, Cláudia? Espero que atendeu aí a questão. Na verdade, não é somente a mente infantil que sai fora da caixa, né? Muitos de nós, adultos, também, de vez em quando. Valteno, nós temos muitas mensagens de agradecimentos, tá? Mensagens de incentivo a você, mensagens de agradecimento também a Mônica. Então, nós temos muitas mensagens e nós gostaríamos de agradecer esse momento maravilhoso que estivemos com você, com a Mônica, agradecer toda a dedicação de vocês novamente e convidá-los a estar sempre conosco em todos os eventos que nós façamos e te convido às suas palavras finais de agradecimento. Eu estou emocionado, né? Estou vendo aqui, eles vão passando as mensagens para a gente, né? Os companheiros. A gente é tão pequenininho dentro da tarefa e está com tantos conflitos nossos mesmo, né? De trabalho, mas a gente fica feliz. Tem uma mensagem que eu queria deixar para os evangelizadores, né? Nós tivemos em São Paulo, graças a Deus, a oportunidade de visitar muitas cidades, né? Foram mais de 20. Encontramos mais de 1000 evangelizadores em toda parte com a Ana Boiago e a equipe, né, da infância. E o que a gente viu a superficialização do movimento espírita. A gente vê, né? A gente vê que a mensagem ela é tratada, às vezes, de uma maneira muito superficial e as pessoas não estão aí vivendo de verdade, né? Combatendo seus vícios e lutando, estão deixando o alto amor chegar, estão deixando um monte de coisa chegar.
Mas quando a gente fala com o evangelizador, né, ele está numa outra camada. Ele não está na disputa de poder, ele não está no personalismo, ele não está querendo cargos, posições e coisas. Ele é anônimo. Ele trabalha no silêncio, na humildade, com um coraçãozinho pequenino, que talvez nem lembre dele no futuro quando seja adulto. Que talvez nem lembre que a formação moral passou pela mão do evangelizador. E quando você chama esse evangelizador para estudar, ele vai. Os encontros, a gente visitava as cidades, e todas as classes dos dirigentes, das outras, a maioria estava vazia, não tinha tanta gente. Nos evangelizadores, tinham 60 pessoas, 50 pessoas, porque os evangelizadores, eles não só faziam o seu trabalho, como também se aprimoravam, queriam estudar, queriam aprender. Então, o Cristo confia nesse perfil de trabalhador, né? Anônimo, silencioso, carinhoso, com muito amor, e nós ficamos honrados, né, de fazer parte dessa equipe. Estou emocionado agora. Eu peço que Deus abençoe a todos os nossos evangelizadores no mundo todo. Nosso mundo precisa desse trabalho. É o trabalho mais importante do planeta. E, às vezes, a gente não sabe que é isso. A gente não vê que é isso. A gente não valoriza. A gente acha que, eu vou cuidar do meu trabalho doméstico, dos problemas profissionais, e abandona a tarefa. Quanta gente faz isso? Mas o mundo precisa desse trabalho, né? E a vocês que estão do outro lado do planeta, aí, né, para a gente do outro lado, né, nós estamos do lado de cá, nossa mensagem de força, de coragem, as dificuldades de vocês devem ser grandes, o preconceito deve ser grande, mas o Cristo, ele está com todos e está apoiando a cada um nas suas necessidades, né? Que Jesus abençoe a todos e ilumine os trabalhos aí na Europa, em todo o planeta. Muito obrigado, gente. Você está mudo, Silvana? Desculpa. Nós que agradecemos, Valteno, a você e a Mônica, pelo trabalho lindo, pelo exemplo. Certamente vocês contribuem muito para o nosso trabalho aqui na Europa, que realmente é desafiador, mas a gente, tendo exemplos assim, nos fortalece, nos dá ânimo e coragem para continuar. Abraço grande para vocês, para toda a família, para os 6 filhos aí. Família linda que deve ser, grande assim. Parabéns, viu? A agitação deve ser grande em casa, mas deve ser uma alegria só, não é? Animada. Valteno. Muito ótima a sua explanação, muito esclarecedora, rica. Mônica, muito, muito, muito obrigada. Muito bonito o seu trabalho. E as pequenas intervenções que você fez foi realmente esclarecedora e muito boa. Obrigada, Valteno, pela tua presença. Deus abençoe.